Não, aqui é o Oi, Cosmo. Cláudio, tudo bem? E você? Hoje o Crono está representado pelo bonequinho que é dele também, que é o MetaZ, tá? E a Sim. gente está aqui mais um dia com o pessoal todo, conversando com pessoas que fazem a diferença. E aí eu conheci o Reinaldo num espaço esplêndido que é os Lençóis Maranhenses aqui no Brasil. E eu queria que o Reinaldo se apresentasse primeiro para o nosso público e depois a gente vai conversar um pouco sobre experiências da vida. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer. É um prazer, agradecer pelo convite de estar fazendo parte dessa entrevista, desse seu projeto que eu acho incrível. E estou muito feliz mesmo, e foi muito bacana ter te conhecido e a gente ter cruzado histórias da arte e muito parecidas, assim, a gente meio que se conectou através dessas histórias, assim. Bom, eu sou Reinaldo Soares, eu tenho 59 anos e eu sou professor de dança, fui bailarino durante muito tempo na ativa, ainda sou bailarino, mas trabalho mais na parte de dar aula, só leciono mesmo e coreografo há muito tempo. E já passei por várias modalidades de dança, desde pequeno. Eu comecei a dançar, eu tinha 16 anos de idade, e eu vim de uma época que foi muito complicado, assim, né? Porque homem na época dos anos 70, fazer dança para uma família muito conservadora era muito complicado. E isso me custou assim, um preço muito alto para eu poder chegar onde eu estou, que depois posso até desenvolver essa história. E é isso, eu trabalho com dança, com várias modalidades. Eu trabalho hoje em dia com modalidade de moderno, dança moderna, do método Martha Graham. Isso já tem uns mais de 20 anos, 26 anos que eu trabalho com isso. E sou formado em educação física, trabalho também nessa área de educação física e desenvolvo um trabalho, uma metodologia paralela a esse trabalho que eu faço dança moderna, chama Corpo Consciente e Dança, que é um trabalho onde você aprende a se reeducar gestualmente, a conhecer o seu corpo, respeitar o seu corpo, os seus limites, e através desse conhecimento, você usa a dança como um veículo de prazer. Então é muito interessante porque esse trabalho de corpo consciente e dança não é exclusivamente para bailarino. Porque o bailarino, inclusive, ele sofre para fazer esse tipo de trabalho mais consciente, que o bailarino não tem muita consciência, ele vai na emoção. E esse trabalho é diferente, você primeiro aprende a se conhecer e vai no racional, que eu falo, você foi no racional, e depois você deixa o emocional tomar conta de você de uma forma mais consciente. E é muito gostoso, porque a gente que não é de dança, eu trabalho com várias pessoas, dona de casa, médico, dentista, advogada, professor. Então, assim, numa classe, numa sala de aula, eu tenho de alunos de 18 anos a 78 anos na mesma sala. Então, essa mescla, assim, na dança é muito interessante. E é isso. Eu me divido entre essas duas técnicas, gosto das duas, adoro trabalhar as duas, mas essa que eu fui criando ao longo da minha carreira, eu acho que é uma coisa que me ajudou muito, assim, a me conhecer, inclusive, né? A conhecer os meus limites, a respeitar o meu corpo, eu curto muito esse trabalho que eu faço. Mas a dança moderna, ela tem uma outra característica que também é muito bacana. E é Então, isso. vamos. Já que você já falou nas duas vertentes, vamos lá. Dança moderna, conta pra gente, assim, principalmente para aquele jovem que está querendo entrar para a dança, tá? Ou Hum, realmente é muito legal essa experiência que você tem, porque na realidade hoje eles não enfrentam o que nós enfrentamos lá atrás, né? é Mas verdade. assim, é muito legal você falar da dança moderna e se quiser um pouquinho dessa história das dificuldades de dançar no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Sim, claro. Então, é o seguinte, a dança moderna entrou na minha vida depois de muitos anos de bailarino, né? Eu comecei a dançar aos 16 anos de idade, eu fazia jazz, na época, que era o grande boom da época, e eu fiquei encantado, assim, porque a dança, na verdade, ela nasce com você. Você pode até adquirir uma prática de fazer ela, porque você vai na prática e você acaba aprendendo. Mas eu acho que essa paixão pela dança, pela gostar de dançar, já nasceu comigo.
Eu sinto isso e eu vejo muitas pessoas que eu conheço e que dançam, que são profissionais e estão por aí afora. Então, aos 16 anos de idade, eu fui fazer jazz. A minha professora falou, nossa, você tem muito ritmo, você dança muito bem, mas você precisa trabalhar, precisa estudar, eu quero que você faça balé clássico. Fui para o balé clássico, onde que o balé clássico ele cria uma nomenclatura de dança em que ele organiza o seu corpo de uma forma em trabalhar com o seu eixo central, trabalhar as suas articulações. Então, assim, foi bacana porque ele me colocou meu corpo num espaço que eu não conhecia e que me ajudou, eu sou grato e falo que hoje em dia todo bailarino que quer fazer dança tem que fazer aula de balé clássico. Tem que conhecer, porque o balé clássico é o pai e a mãe da dança. Isso é fato, para quem faz dança. E aí, ao longo do tempo, eu fui experimentando todas as modalidades que você pode imaginar. Aí eu fiz dança flamenca, eu fiz sapateado, eu fui fazendo dança contemporânea, que eu gosto muito também. E aí, por meados de anos 90, mais ou menos, eu conheci uma bailarina que tinha uma companhia de dança chamada Cláudia de Souza, em que a mãe, Penha de Souza, que foi minha grande mestra, lecionava nessa escola. E aí ela falou, olha, você não quer fazer aula de moderno? E eu falei, mas eu não conheço, eu nunca tinha já ouvi falar, mas não conheço. Fui conhecer a técnica e me apaixonei pela técnica. Apaixonei. Hoje em dia até falo assim, por que eu trabalho com isso? Porque é uma coisa tão difícil, mas eu acho que por ela ser difícil é que eu insisto, porque quando você descobre o caminho dela fazer, que Martha Graham foi uma grande bailarina na década de 1938, 40, quando ela começou a dançar, ela desenvolveu essa técnica muito específica dela. E aí, foi tão importante, é tão importante essa técnica da dança moderna, e ela influenciou vários outros coreógrafos e professores da dança. Você citar alguns nomes, Paul Taylor, Mercy Cunningham, e por aí vai. Tem vários professores que passaram, até Baryshnikov, Nureyev, os grandes nomes da dança. Madonna foi aluna da Martha Graham. E ela desenvolveu essa técnica que é muito específica, onde você trabalha totalmente a emoção, porque você trabalha muito com contração e expansão. Então você vai no fundo do seu corpo e expande a emoção o tempo inteiro na aula. Isso me fascinou. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Fui estudar, fiz parte dessa companhia de dança da Cláudia de Souza durante 6 anos. A gente viajou muito fora, dançamos nos Estados Unidos, eu conheci a escola da Martha Graham nos Estados Unidos, que na época quase fechou, porque é uma escola também sem fim lucrativo, assim, e o governo, na verdade, acabou ajudando a manter a história da Martha Graham. Ela já tinha 90 e poucos anos, quando ela morreu com 96 anos de idade, e dando aula, e na escola, isso é fascinante, assim. E aí eu fiquei fascinado por essa técnica, fascinado em ensinar, ver as pessoas descobrindo um caminho do próprio corpo e gostando. E o mais interessante é que ela tem assim, ou você gosta muito, ou você odeia ela na sua vida. Porque eu falo odeio porque existe uma coisa que a gente convive, que o bailarino tem que conviver, tem que aprender, que chama dor. Se ele não sentir dor, não adianta. Eu acho que a dor faz parte, é uma coisa que faz parte desse processo, não tem jeito, não tem como fugir. Mas a hora que ele descobre que essa dor pode ser revertida em prazer, muda completamente o conceito. E isso que é uma coisa que tem me fascina muito na técnica de Graham. Eu não leciono Graham em outros lugares porque eu dou aula num clube fechado, né? E esse clube, na verdade, eu estou lá há muitos anos, há 26 anos, quando comecei a dançar, Graham já dava aula lá. E eu fui aprendendo muito junto com elas, e eu fui também junto nesse momento estudando e passando aquilo que eu fui tomando, assim, e foi muito bacana, assim, sabe? O ano passado, em 2019, a minha mestra Penha de Souza, que é que trouxe essa técnica também para o Brasil, que ela estudou na escola da Graham, a gente fez uma comemoração para ela, uma festa surpresa, com todos os ex-alunos dela. Ela não esperava, na casa de um grande amigo meu, um grande bailarino, Paulo Vinícius, que é um grande bailarino, amigo meu,
E a gente fez essa reunião, ela não sabia, foi uma surpresa. E quando ela chegou lá, ela quase caiu de olho para trás, e foi uma delícia e tal. E aí eu perguntei para ela assim, no meio da conversa, eu falei, bem, impressionante, você está com 96 anos e você ainda dá aula, você consegue dar aula, né? Ela falou para cara, foi Reinaldo, se eu parar de dar aula, eu vou morrer, eu morro. E eu falei, eu não consigo, é a minha vida. E dito e feito, quando veio a pandemia, depois de 3 meses, ela sem uma sala, sem conseguir, porque ela não conseguiu essa coisa da internet, do Zoom, ela não conseguia trabalhar com isso. Ela morreu. Então foi uma coisa tão doida, assim, com a força, assim, como a dança consegue trazer você para um mundo que é ilusório, mas ao mesmo tempo é tão único e tão prazeroso que quando você entra nesse mundo, você não consegue sair mais. Então, e a dança, ela tem isso, ela tem essas dificuldades, mas quando você encontra esse caminho, muda completamente. Ele estava falando, na minha época, nos anos 70, meu pai, eu saí de casa, fui expulso da minha casa com 16 anos de idade, porque meu pai não aceitava que eu dançasse, você não vai dançar. Não, você vai fazer outra coisa, vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer o quê? Eu falei, mas eu não quero fazer isso, eu quero dançar. Não, mas não vai dançar, filho meu não dança. E era uma coisa muito doida, e isso não entrava na minha cabeça. E eu acho que eu fui muito corajoso na época de ter enfrentado isso sozinho aos 16 anos de idade, passando por a fase da adolescência para a fase adulta, assim, e ter ido embora de casa e enfrentado isso sozinho, as 1000 dificuldades que eu passei, assim, muitas dificuldades, tendo que trabalhar e tendo que me sustentar sozinho, e nunca mais deixei a dança, nunca mais deixei de dançar. Isso custou eu não voltar mais a falar com meu pai, a gente nunca mais se falou, tanto que ele faleceu depois de muitos anos, a gente nunca mais se falou. A terapia me ajudou muito isso a resolver essa questão, mas depois com o tempo eu falei, gente, como é que isso, o que mal tem isso, por que ele não entendia isso? Por que ele levava esse caminho? Era ruim para ele, que o filho dele não podia dançar. Essa coisa de falar, meu filho vai ser gay, isso para ele não entendia, né? Porque eu já era, né? Eu sempre fui, e ele nunca entendia. Eu falei, caramba, mas ele não entende que isso é uma coisa que faz bem para mim, eu tô feliz com isso, né? Mas não teve jeito. E eu sigo desde lá até hoje, há quase meus 60 anos de idade, trabalhando com dança, e eu sei que eu vou morrer trabalhando com dança. Não tem jeito, esse é o caminho mesmo. E eu acho que essa metodologia de Graham, porque a Martha Graham, ela tinha uma sensibilidade, a técnica tem uma sensibilidade muito diferente das outras, né? Que ela falava que o corpo diz o que as palavras não conseguem dizer. O corpo se expressa de uma forma que as palavras não conseguem. Então, assim, isso na minha cabeça, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. E é verdade isso mesmo, sabe? Então, eu acho que é isso. Essa emoção, esse amor, quando você se conecta com isso, não tem mais jeito. Parece que é um bichinho que picou você e te contaminou pro resto da vida. E é duro, é uma vida árdua, mas vale a pena, vale muito a pena. Tenho certeza que os jovens que estiverem assistindo a gente, jovens de todas as idades, tá? Porque jovem é de cabeça, porque a gente pode mudar a qualquer tempo, né? Mas eles devem estar pensando assim, preciso conhecer essa técnica. Eu adorei a ideia de você contar exatamente isso. Mas como a gente não tem todo o tempo do mundo, conta um pouco sobre essa história desse processo que você faz do corpo dança e que traz todo mundo para um grupo. Eu acho essa ideia muito interessante, porque sai um pouco da dança, né? Mas conta um pouco para a gente sobre ela também. Então, esse trabalho que eu faço paralelo da dança moderna, que eu acabo até levando um pouco também da dança moderna para esse trabalho, a dança ela vai meio que se misturando, né? Foi muito interessante. Em 1995, eu trabalhei numa escola em São Paulo, conceituada, a escola do Ivaldo Bertazzo, e o Ivaldo fazia um trabalho de dança consciente e em cima da dança indiana.
Isso me fascinou muito, porque assim, eu nunca tinha conhecido dança indiana, né? A dança indiana é uma técnica também que eu amo e que é milenar, assim, né? E aí eu falei, gente, eu não sou capaz. Quando eu entrei para fazer essa técnica, eu falei, gente, eu não consigo. Eu falei, não, para mim é demais, eu não vou conseguir fazer. Entrei em parafuso, entrei em crise, cheguei para ele e falei, olha, eu quero te agradecer profundamente, mas eu não vou conseguir fazer, eu estou muito mal. Aí começou a rir, tirou sarro da minha cara, não sei o que tal. Falei, não, é um processo, você tá louco. Você lembra quando você começou a dançar? É a mesma coisa, a dança indiana não é nossa. Você tem que buscar isso, você vai atrás, calma, é um passinho de cada vez. E foi a verdade, eu vi isso, para mim foi uma construção assim, muito grande. E através dessa técnica que ele trazia da reeducação do movimento, dos alongamentos, eu fui trazendo a minha dança paralela a esse trabalho. Então o que acontece? Eu trago essas pessoas para a dança, pessoas de todos os tipos de várias patologias que você pode imaginar. Hernia de disco, papagaio, bursite, tendinite, tudo que você pode imaginar. E coisas que acontecem na vida da gente devido a essa não preocupação, essa não reeducação do corpo. Então, o que eu faço? Eu faço um trabalho de alongamento com alguns aparelhos simples, assim, coisas utensílios de aula, como bola, elástico, bambu, pranchas para trabalhar equilíbrio, quem mais? Escovação da pele. Eu aprendi que escovar a pele, ela te renova. E é muito interessante, quando você faz o trabalho da escovação, você parece que fez uma aula de aeróbica. E eu nunca pude imaginar isso. E trazendo esse processo, eu comecei, no final de cada aula, a montar uma coreografia. Então eu montava uma sequência, tudo começando pelo lado direito e depois tudo começando pelo lado esquerdo. E as pessoas ficavam, não, mas eu não consigo fazer. Como eu não consigo? Fez o lado direito, vai ter que fazer o lado esquerdo. E aí, menina, sabe que deu certo? Deu certo. E eu tenho alunos que estão comigo até hoje. Alunos que estão comigo há muitos anos, assim. Desde quando eu comecei lá no Ivado em 95, até hoje, me seguem. E não largam, assim, amigos ficaram amigos, né? Nem chamam mais alunos, porque já são meus amigos e me adoram, assim. E é muito interessante porque qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa fala, mas eu não tenho coordenação motora. É justamente sobre isso. É você trabalhar a sua coordenação motora, a sua lateralidade, frente, trás, em cima, embaixo, como que você conecta isso para o seu corpo no espaço. Então, eu tenho essa minha aluna de 78 anos, que se chama Ângela, ela, toda vez que ela fala, ela fica assim, Reinaldo, quando eu comecei a fazer, meu Deus, eu achava uma pata-choca, e hoje em dia eu estou fazendo tudo. E você sabe que meu médico falou? Que eu cresci 2 centímetros. Eu acho isso maravilhoso. Então, assim, vai buscando um prazer, qualquer pessoa pode fazer. Eu convido a todo mundo que quiser conhecer meu trabalho, que faça uma aula experimental, porque é muito divertido e ela te abre caminhos para todo tipo de dança. Eu falo qualquer pessoa. E essa técnica, por tudo que parece que eu estava falando de bailarino, o bailarino, ele tem vícios, né? Ele começa a criar muito vício de fazer sempre uma coisa muito certinho. Quando você coloca um desafio para ele para fazer, você não sabe, é muito engraçado, gente, é muito engraçado. O movimento simples que você vai, fica uma coisa gigantesca. Eles não conseguem fazer. Eu morro de rir, falei, gente, é muito engraçado. Então você vê que não é isso, o pessoal dança demais ou dança de menos. Ela tem que dançar. Ela tem que dançar, ela tem que se entregar. Deixa, entrega e vai embora. Quando você vê, você está fazendo. E não importa como você faz, eu não quero que você faça bonito, eu quero que você faça prazeroso. Eu quero que você se liberte, eu quero que você dance, eu quero que você desarticule. E é muito legal, você precisa conhecer também, você vai gostar. Eu vou até lá um dia e aí a gente faz uma outra entrevista só para falar sobre isso. Lá no lugar, inclusive, mostrando, acho que vai ser muito legal. Tá? Sim. Reinaldo, a gente tem uma certa limitação de horário, né? Porque também hoje na internet, se a gente fica muito tempo, eles até cansam da gente, tá? Mas a gente pode repetir várias vezes, ou a gente já conversou da gente colocar isso daí talvez num lugar para as pessoas começarem a enxergar essas oportunidades, né? Sim, agora, mas sim. eu queria que você me desse assim uma canja final, tá? Que essa até provavelmente eu vou cortar da entrevista e vou apartar ela e colocar até na rede social depois.
uma ideia, ou uma frase, ou alguma coisa de alguém que te impactou muito, assim, algo que você diria diretamente para a pessoa que está ouvindo a gente aqui agora. Olha, em primeiro lugar, assim, eu queria que quem puder conhecer, tem um livro da Martha Graham, acho que foi um que conta na biografia dela, que chama Memórias de Sangue, que é interessante conhecer a vida da Martha Graham, que é muito interessante. E a Martha Graham falava uma coisa que eu acho que é legal deixar aqui, além daquela frase que eu falei que o corpo diz, que as palavras não conseguem dizer, mas ela fala uma coisa que eu acho interessante, que eu levo para mim, que a dança é a linguagem secreta da sua alma. E é isso. Se você pensar bem, isso é muito forte. Maravilhoso isso. Obrigado, Reinaldo. Desculpa aí ter te incomodado. Eu sei que você tem um super apertado, mas a gente vai voltar a falar sobre essa outra parte aí. Eu vou até lá um dia para a gente mostrar para as pessoas isso tudo. Tá bom? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Obrigado, Cláudio. Obrigado mesmo por esse momento aqui. Valeu.